Olá pessoal, bem-vindos de volta. Estamos aqui na quinta questão, da lista de exercício número 3 de cálculo 1. Vamos resolver agora a quinta questão. E é o seguinte, quinta questão é composta por vários itens. A gente vai começar pelo item A, o item A da questão, que fala o seguinte, o que a questão fala, Deixa eu ler aqui. Derive a função, cada uma das funções a seguir, A primeira função do item A, no caso, é o que? F de x igual x ao quadrado menos 3x e tudo isso vezes e elevado a x. Tá bom? Essa daqui é a nossa primeira função. Neste caso aqui, o que a gente percebe? Que a gente percebe que a nossa função f de x ela é composta por dois quadradinhos, isto é, duas parcelas. Tá? Neste caso aqui, quando a gente tem a derivada pelo produto, a gente vai utilizar justamente a regra do produto para a derivação. Quando você tem uma função h, essa função é composta por uma função f de x vezes g de x, a derivada dessa função é igual a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Tá bom? Essa é a regra de derivação do produto e é justamente o que a gente vai utilizar aqui. Tá? Nós temos aqui, o que isso daqui nos informa? Nós temos essa primeira função aqui, que eu vou chamar ela de, vou até colocar em azul, aqui, em vermelho, vou chamar esse primeiro aqui e depois esse daqui. A primeira eu vou chamar de m de x, então vai ser x ao quadrado menos 3x. E a segunda eu vou chamar de n de x, que na verdade é elevado a x. A gente percebe que pela fórmula a gente vai precisar das derivadas dessas duas funções. Então a gente vai calcular a derivada da m de x. A derivada da m de x, no caso, é 2x menos 3, tá bom? 2 vezes 1, 2. 2 menos 1 dá 1. 1 vezes 3, 3. 1 menos 1 dá 0, x elevado a 0 é 1, tá? E a derivada da função exponencial, do e elevado a x, é justamente o e elevado a x. Então, nesse caso aqui, a gente tem o seguinte. A gente tem que a nossa função aqui, eu vou até reescrever, ela é formada por m vezes n de x. Então, para o cálculo dessa nossa função, o cálculo da derivada dela, nós vamos ter que ter derivada da m de x vezes a n de x mais a derivada da n de x vezes a m de x. Tá bom? Então a derivada aqui, substituindo os valores, a gente vai ter a derivada de m de x deu o quê? 2x menos 3, vezes a primeira, que é n de x, que é elevado a x, mais a derivada de n de x, que é elevado a x, vezes a nossa primeira m de x aqui, que é x ao quadrado menos 3x. Colocando o e elevado a x em evidência, a gente vai ter a derivada da f de x é igual a e elevado a x em evidência, vezes 2x menos 3, aí essa parte aqui é entre parênteses, tá? Desculpa aqui, mais x ao quadrado menos 3x, tá? Essa parte aqui. Então a derivada da f de x é igual a e elevado a x vezes, nós temos aqui 2x menos 3x dá menos x. Colocar aqui o x ao quadrado como primeiro, aí 2x menos 3x menos x. E o menos 3 aqui fica sozinho. Então a derivada que a gente estava procurando desta função é essa daqui. Tá bom? Esse é o item A. Agora vamos para o item B. O item B, eu vou... Deixa eu ver aqui se tem espaço ainda. O item B eu vou fazer em outra página, tá? Então a gente vai colocar aqui, item B. O nosso item B fala o seguinte, que y é igual a e elevado a x sobre x mais 1. Pronto, é desse jeito que está ali na questão. Aqui a gente vai lembrar de uma regra de derivação, que é a regra do quociente. Se eu tenho uma função h de x formada pelo f de x sobre g de x, a derivada dessa nossa h de x é dada pela derivada da de cima vezes a de baixo, menos a derivada da de baixo vezes a de cima,
sobre a de baixo ao quadrado, tá bom? Sobre a de baixo ao quadrado. Essa daqui é a regra. Pronto. Aí aqui nós temos o y, né? Nós temos que calcular a derivada. Então a derivada do y, a gente percebe que o y é formado por duas caixas, uma em cima e outra embaixo. Então a gente vai utilizar a regra do quociente. E eu vou chamar de cima de m de x. E a de baixo eu vou chamar de n de x, igual a gente fez anteriormente. E aqui eu vou dizer quem é quem. A m de x é o nosso e elevado a x. A nossa n de x é igual a x mais 1, tá bom? A derivada dessas duas é o seguinte, a derivada de m de x é igual a e elevado a x. A derivada de n de x é igual a 1 vezes 1 dá 1, derivada da constante, 0, então aqui dá 1, tá bom? Aqui eu já descobri aqui as derivadas. E a derivada de y é formada pelo quê? A de cima. Derivada da de cima, que é m de x, vezes a de baixo, que é n de x. Menos a derivada da de baixo, vezes a de cima, sobre a de baixo ao quadrado. Tá? Então nós temos aqui que a derivada de y é igual. Derivada de m de x é elevado a x, vezes a n de x, x mais 1. Então coloca aqui, x mais 1. Menos a derivada de n de x é 1. Então a gente coloca 1 aqui. 1 vezes a m de x é quanto? A m de x é elevado a x. Então é elevado a x. Isso tudo sobre a n de x ao quadrado. A n de x ao quadrado, deixa eu puxar mais aqui para baixo. A m é o x mais 1, tá? A de baixo. Isso tudo ao quadrado. Aqui colocando, a gente coloca a derivada de y é igual. Coloca o x em evidência, nós vamos ficar com x mais 1 menos 1 sobre o x mais 1 ao quadrado. Tá bom? Isso daqui vai nos dar e elevado a x vezes x, porque 1 menos 1 dá 0, sobre x mais 1 ao quadrado. Tá bom? Aí você pode encerrar por aqui. Pronto. Essa é a resolução do item B. Tá? Do item C, vamos para outra página. Vamos agora para o item C. O item C, deixa eu dar uma olhada aqui em qual é. O item C fala o seguinte, que a nossa função f de x ela é igual a x ao quadrado mais 5x vezes x à nona menos x à sétima mais x à quinta menos 2x ao quadrado mais 10. Pronto. A gente percebe que a nossa f de x ela é composta por duas outras funções, né? Dois quadradinhos. E a gente vai chamar cada um deles de m de x. Aqui não é um menos, é um vezes n de x. Como é um produto, a gente vai utilizar aquela mesma regra dada no item anterior aí, tá bom? Então aqui nesse caso nós temos o que? Nós temos que m de x é igual a x ao quadrado mais 5x, tá bom? E n de x é igual a x à nona menos x à sétima mais x à quinta menos 2x ao quadrado mais 10. A derivada da primeira, da m de x, que a gente vai precisar é 2x mais 5, tá bom? A derivada de n de x, no caso, é igual a 9x menos 7x à sexta, e esse daqui é o oitavo, tá? E esquecendo. Mais 5x menos 4x mais 10. Mais 10 não, né? Mais 0. Por causa que a derivada de uma constante é 0. Então a gente tem o menos 4x e está aqui. Agora, para a gente calcular a derivada dessa nossa f de x, é o seguinte. A derivada da nossa f de x é igual a derivada da m de x vezes a n de x mais a derivada da n de x vezes a m de x. Tá bom? Coloca aqui para baixo. A gente tem esses dados ali, né, em cima. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então a derivada na nossa f de x é igual a derivada de m é 2x mais 5 vezes a n de x vale quanto?
x à nona, menos x à sétima, mais x à quinta, menos 2x ao quadrado, mais 10. Mais a derivada de n de x, né? A derivada da n de x é 9x à oitava, menos 7x à sexta, mais 5x, menos 4x. Isso tudo multiplicado pela m de x, que é x ao quadrado, mais 5x. Tá bom? Tudo isso daqui. Nesse caso aqui, ou você pode continuar o produto, tá? Fazer os produtos, todos os produtos aqui, colocar os dados aqui. Ou você pode simplesmente encerrar por aqui, tá? Eu vou encerrar por aqui, mas caso vocês desejem dar continuidade, vocês podem. Mas deixa eu ver aqui se dá pra mim continuar aqui. Derivada da f de x, vou colocar aqui por parcela. 2x vezes x à nona dá 2x à décima. Menos 2x à oitava, mais 2x à sexta, menos 4x ao cubo, mais 20x. Essa primeira parcela aqui que eu estou multiplicando no 2x. Agora vem o 5, né? Vou colocar as coisas aqui embaixo, tá? Mais 5x à nona, menos 5x à sétima, mais 5x à quinta, menos 10x ao quadrado, mais 50, tá bom? Esses daqui são os valores. Aí, dando continuidade aqui, eu vou multiplicar esse lado agora. Então, a gente vai ter o mais ali, né? 9x à oitava vezes x ao quadrado, 9x à décima, tá bom? 9x à oitava vezes 5x é igual a mais 45x à nona, ok? Menos 7x à sexta vezes x ao quadrado dá menos 7x à oitava. Menos 7 vezes 5x dá 35x à sétima, né? Porque nós temos o 6 ali, mais 1 dá 7. Aí mais 5x ao cubo, mais 25x ao quadrado. Estou fazendo tudinho aqui, ó. Aí menos 4x ao cubo, menos 20x ao quadrado. Tá bom? Vamos juntar aqui as parcelas, ó. Nós temos 2x à décima e 9x à décima. Eu vou só riscar aqui. Eu vou só riscando aqui, tá? Para mim ter um controle aqui do final. A nossa derivada é f de x, fazendo aqui dá mais 11, dá 11x à décima. Agora x à oitava, né? X à oitava, vamos procurar aqui se tem mais x à oitava. Tem um x à oitava aqui. X à oitava e menos 2x à oitava com menos 7x dá 9x à oitava. 2x à sexta, vamos ver se nós encontramos do outro x à sexta. Não encontramos, então vai ser mais 2x à sexta. 4x ao cubo, vamos ver se nós encontramos outro ao cubo. Temos aqui outro, ó, menos 4x com mais 5 dá x ao cubo. X ao cubo com menos 4x ao cubo dá menos 3x ao cubo. Tá bom? Nós fizemos aqui o x ao cubo. Agora 20x. 20x, vamos procurar outro que tenha x. Aqui nenhum tem x. Então, mais 20x. X à nona, né? Aqui nós temos outra x à nona, então é mais 50x à nona. Menos 5 à sétima. Tem com menos 35 à sétima, dá 40. Menos 40x à sétima. 5x à quinta, deixa eu ver se tem outro x à quinta, não tem x à quinta, então mais 5x à quinta. E aqui nós temos menos 10x ao quadrado, com mais 25x ao quadrado, dá 15x ao quadrado, menos coisa dá menos 5x ao quadrado. Então, quadrado, e aqui nós temos o por último 50, mais 50, quase não cabe ali. Tá bom? Essa daqui é a minha resposta. Se você quer mais organizada ainda, derivada dá igual a 11 de x à décima. Já foi esse. A nona aqui, ó.
mais 50x à nona, menos 9x à oitava, menos 40x à sétima, mais 2x à sexta, 2x à sexta, mais 5x à quinta, menos 3x à quarta não tem, né? Não tem. Então nós temos menos 3x ao cubo. E aqui nós temos menos 5x ao quadrado. E por último nós temos mais 20x e mais 50 ali, que é o final. Tá bom? Só querendo organizar daqui. Pronto, esse daqui é o item B, tá? É um item bastante longo, né? Como vocês podem ver. Posso até ter errado aqui, tá? Se eu tiver errado, vocês, por favor, me avisem. E agora vamos para o item D. O item D da questão, nós temos a função f de x igual a 1 menos x vezes e elevado a x sobre x mais e elevado a x. Tá bom? Essa daqui é a nossa coisa. A gente percebe logo de cara que a nossa f de x ela é composta por dois quadrados, né, um em cima do outro aqui. Então a gente vai utilizar a regra do quociente, certo? Aí é onde a gente tem a nossa, eu vou chamar de m de x, tá? M de x, o quadradinho está em cima. 1 menos x vezes e elevado a x. E n de x igual ao que está embaixo, x mais e elevado a x. Vamos calcular aqui a derivada, né, de cada uma delas. Por exemplo, vamos calcular a derivada de m de x. Derivada de m de x, a gente percebe que a gente tem a derivada de 1 menos a derivada deste produto aqui, ó, tá? De x vezes e elevado a x. E a de n, a derivada de n de x é igual a, nós temos ali 1 mais e elevado a x, a derivada é elevado a x. Essa primeira aqui a gente tem 0, né? Então a gente vai ficar com menos a derivada dessa daqui, ó. Derivada disso daqui é um produto também, tá bom? Então eu vou ter que fazer aqui, eu vou fazer em rosa, essa derivada aqui. Vou fazer por aqui. Derivada dela é o seguinte, x vezes e elevado a x. Então é a regra do produto. Então, derivada da primeira, derivada de x, vezes e elevado a x, mais a derivada de e elevado a x, vezes a primeira que é x. Derivada aqui dá 1, isso daqui dá e elevado a x. Mais derivada de e elevado a x é e elevado a x vezes x. Então aqui nós temos e elevado a x vezes x mais 1, tá? Só reorganizando os dados ali. Então essa parte aqui é menos menos e elevado a x vezes x mais 1. Tá bom? Essa daqui é toda a derivada. E aqui, como a gente tem um quociente, a gente vai aplicar a regra do quociente. Aplicando a regra do quociente, nós vamos ter derivada de f de x é igual a derivada da m de x vezes a n de x menos a derivada da n de x vezes a m de x, isso tudo sobre n de x ao quadrado, tá bom? Aqui ficou um traço muito feio, vou fazer um traço mais bonito, n ao quadrado de x, tá bom? Dando continuidade aqui, a gente vai vai só jogar os valores na fórmula aqui. A derivada de m de x é elevado a x vezes x mais 1. Isso tudo vezes n de x. Que é a nossa n de x, né? N de x é x mais elevado a x. Tudo isso daqui. Tá bom? Aí, menos a derivada de n. Qual é a derivada de n, né? Lembrando que aqui é um menos, viu? Não esquecer esse menos aqui. Menos a derivada de n, né? Que a derivada de n é 1 mais e elevado a x. Isso daqui, assim. Vezes a nossa m de x. Que é a nossa m de x? 1 menos x vezes e elevado a x. Isso daqui tudo sobre a nossa n, que é x mais e elevado a x, isso tudo ao quadrado, tá bom? Dessa vez eu não vou dar continuidade,
porque isso daqui vai me gerar muito trabalho para fazer tudo isso daqui, tá? Aí, para evitar um pouco a fadiga, eu não vou fazer essa daqui, o restante dessa. Aí o item D está ali. Aí, caso alguém deseje, continue, tá? Agora nós temos o item E, o item E. O item E fala o seguinte, que nós temos um y igual a t sobre t mais 1 sobre t, tá bom? Então aqui a gente pode até reorganizar para tirar esse t aqui de baixo. Então reorganizando a gente vai ter y igual a t sobre t mais t elevado a menos 1, tá bom? Aqui a gente percebe que o y é formado por dois quadradinhos, e toda vez quando a gente tem isso daqui, a gente vai colocar o m e o n. Então, ó, m de x eu vou chamar de t, n de x eu vou chamar de t mais t menos 1, tá bom? Calculando a derivada de m de x, isso daqui dá igual a 1, e calculando a derivada de n de x, isso daqui dá igual a 1 menos t elevado a menos 2, tá bom? Calculando aqui as derivadas. Eu posso até trocar esse x aqui, eu vou trocar pela letra t, tá bom? Para não confundir vocês. Então aqui, ó, aqui é um t, aqui é um t, aqui é um t e aqui é um t, tá bom? Dando continuidade aqui, então a gente vai aplicar nesse caso a fórmula do quociente, né? Então a derivada de y é igual a derivada de m de t vezes a n de t menos a derivada da n de t vezes a m de t. Isso tudo sobre a n de t ao quadrado, tá bom? Aí nós temos aqui a derivada é igual. Derivada de m de t dá 1 vezes n de t. N de t é t mais t elevado a menos 1. Menos a derivada de n de t é 1 menos t elevado a menos 2 vezes a nossa m de t, que na verdade é o simples t, sobre a n de t ao quadrado. Então é t mais t elevado a menos 1, e isso tudo ao quadrado. Se você quiser dar continuidade, pode continuar, mas esse é o caminho, tá? Pronto, aí eu paro por aqui. O item de F, eu tô parando, pessoal, para não demorar tanto o vídeo, tá? E para também não me sobrecarregar. Aí eu tenho aqui U igual a E elevado a x, x mais E elevado a x. Nós temos aqui que o U é formado pelo produto de dois quadradinhos, tá? Onde quadradinho desse, como a gente já fez, deixa eu ver aqui se eu fiz correto, onde cada quadradinho desse é o m, então nós temos m de x igual a E elevado a x, a n de x é igual a x mais E elevado a x, e aqui nós vamos calcular as derivadas. Derivada de m de x é igual a E elevado a x. Derivada da n de x, isso daqui é igual a 1 mais E elevado a x. Tá bom? Essa daqui é a derivada. Calculando aqui u, a gente vai ter o seguinte. Derivada de u é igual a derivada da m de t, quer dizer, da m de x, vezes a n de x, mais a derivada da n de x, vezes a m de x, tá bom? A derivada disso daqui é igual a derivada de m de x elevado a x, vezes a derivada de n de x, quer dizer, a derivada não, x mais e elevado a x, que é a n de x, né? Mais a derivada da n de x, que é 1, mais e elevado a x, vezes a m de x, que nada mais é do que e elevado a x, tá bom? Colocando isso daqui em evidência, a gente pode colocar derivada de u é igual a e elevado a x vezes x mais e elevado a x mais 1 mais e elevado a x, tá bom? Derivada disso daqui é e elevado a x vezes x mais 2 e elevado a x mais 1 aqui, tá bom? E aqui a gente encerra. Nós encerramos esse item F. Deixa eu ver se tem mais alguma. Pronto, esse é o último, tá?
Espero ter ajudado vocês. Tá bom, pessoal? E até a próxima.